Está começando o programa Independência, a voz da recuperação. Aqui você encontra informações sobre alcoolismo, dependência química, codependência, dependências emocionais e outros assuntos correlatos. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao programa Independência do dia 21, exatamente 21 de abril de 2024. Estamos no ar com o programa Independência dessa semana, onde nós vamos falar de gatilhos. Os gatilhos são o caminho para a recaída. Não tenha dúvida que se eu não souber desengatilhar esses caras maluco, é droga na certa. Então hoje vamos falar um pouco. Não tem como falar de gatilhos se não falar também de reservas, porque reservas também, o caminho da recuperação, estão longe das reservas. As reservas também são um caminho para a recaída. Então gatilhos e reservas, eles andam de mãozinhas dadas aí na doença da adicção. Maravilha, maravilha! Para começar o programa Independência, vamos ouvir aquela do Rodrigo Dias, com participação especial de Grazi e letra de Marco Melo, que sou eu. Tamo junto, tamo junto. Obrigado, Rodrigo. Adorei aí essa versão, esse rock and roll aí da minha poesia. E vamos lá. Ah, tá, o nome da música, claro, né, Marco Melo? O Cego Ego. O Cego Ego, composição Rodrigo Dias e Marco Melo. Na corte do rei Ego, o bobo é o próprio eu. Sentado em seu trono de plástico, contra si o ego cínico lúgubre. Enxerga bem, mas é cego consigo, pois seus olhos são voltados pro umbigo. Me pergunto, mas quem foi o crapola que curou essa déspota? Tem uma resposta, claro que é óbvia, é quando me percebo. O ego é rei, 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 rei. O eu é bobo, 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 bobo. Que coroou seu egocentrismo. O eu é bobo. Na corte do rei Ego, o bobo é o próprio eu. Com o meu chapéu de risos, com minhas roupas coloridas, com meu calçado de bandas torcidas, sou o bobo da corte da vida. Me pergunto, mas quem foi o crapola que curou esta déspota? Deu uma resposta, claro que é óbvia, é quando me percebo. O ego é rei, 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 rei. O eu é bobo, 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 bobo. Que coroou seu egocentrismo. O eu é bobo. Na corte do rei Ego, o bobo é o próprio eu.
Contra-se o ego cínico lúgubre, enxerga bem, mas é cego consigo. Os seus olhos são lotados pro umbigo. Me pergunto, mas quem foi o crapola que curou esta déspota? Dê uma resposta. Claro que é óbvia, é quando me percebo. Vem comigo! O ego é rei, 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 rei. O eu é bobo, 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 bobo. E coroou seu egocentrismo. O eu é bobo. Você que ouve o programa Independência, convido a ouvir pelas plataformas de podcast. O programa Independência está no anchor.fm/Marco-Melo. Estamos também no Spotify. Procure lá pelo Spotify, pelo buscador Programa Independência, assim como no Google Podcast. Também procure pelo buscador do Google Podcast o programa Independência. Estamos também no YouTube, youtube.com/MarcoMelo1969. Curta nossas redes sociais. O programa Independência está no facebook.com/programa.independência e no instagram.com/programa.independência. Curta também as redes sociais de Marco Melo, facebook.com/marco.melo.1969 ou então no Instagram, instagram.com/marcoacmelo69. Entre em contato com a gente, programa.independência@gmail.com ou então pelo WhatsApp 11 99675 2115. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Legal, legal, voltamos com o programa Independência. Você ouviu o Cego Ego. Maravilha, maravilha. Então vamos desvendar as armadilhas da recuperação, gatilhos e reservas. Os gatilhos são situações, emoções, lugares ou pessoas que podem desencadear o desejo de consumir a substância química pela qual, há substâncias químicas às vezes, quando o cara for total flex que nem eu, que... ou se envolver, isso é muito importante a gente lembrar, comportamentos adictivos. Não é simplesmente pegar e usar, galera. Eu já falei aqui, a recaída termina no uso, velho. Não é começa, recaí, usei. Não. Você recaiu muito antes e nos seus comportamentos adictivos, e aí sim você coroa com o uso de droga. Então é muito importante a gente entender esse conceito de que os gatilhos e as reservas, eles me levam a um processo de comportamentos adictivos que podem terminar no uso de drogas. É disso que se trata quando a gente fala das armadilhas da recuperação. Deu para entender aí o conceito? Então, os gatilhos podem variar amplamente de pessoa para pessoa. Isso é muito importante, porque o que é gatilho para mim pode não ser para você. Outro dia um companheiro partilhou que o gatilho dele era quando tava sol e de repente fecha o tempo, esfria, começa a dar aquela chuvinha. Ele já fica com vontade de usar. Não sei porquê, mas isso daí pra ele é um gatilho. Por isso que eu falei, os gatilhos são muito pessoais e às vezes intransferíveis. O que é gatilho pra um pode não ser pra uma outra pessoa, mas sempre eles podem incutir um comportamento adictivo, né? Como eu falei. E o que são os gatilhos mais comuns? Estresse, ansiedade, depressão, solidão, celebrações e festas. Olha só, a gente pensa que é só coisa ruim, que é gatilho. Não, celebração e festa, euforia, e dinheiro no bolso, mulherada, tudo isso pode ser gatilho também. Ou estar perto, e aí é o Zé e os caras atuando, né? Estar perto de amigos
né, que ainda usam drogas ou bebem, né? E tem outros muitos fatores, mas o Zé e os caras são um gatilho, viu? Se você continuar andando com o Zé e com os caras, você vai voltar a usar. Porque qual é o evite do NA? Evite pessoas, evite lugares e evite situações, circunstâncias ou, como a gente chama, hábitos. Então, andar com gente que usa e que bebe é o caminho da recaída, galera. E as reservas, cara? Marcão, você falou que gatilho e reserva ficava junto. E fica mesmo. As reservas referem-se a uma situação na qual a pessoa que está em recuperação guarda em segredo a ideia de que em algum momento do futuro ela pode voltar a usar a substância. Essas reservas podem ser perigosas porque indicam uma falta de compromisso total com a recuperação. A pessoa ainda mantém uma série de comportamentos e uma parte de si aberta à possibilidade de retornar ao comportamento adictivo. Então, a reserva é aquele negócio de: se a minha mãe morrer eu não vou dar conta. Porque se a gente for entender o negócio da reserva, é como se eu já estivesse me preparando para uma situação que eu sei que pode acontecer, e se ela acontecer, e já que ela pode acontecer, ela vai acontecer, eu vou usar. Então, quando eu uso esse conceito de que uma bebida ou uma droga pode aliviar o meu estresse, eu estou entrando no meu velho comportamento adictivo, galera. Era assim que a gente lidava com o estresse no passado, e é assim que a nossa doença quer continuar lidando com o estresse, com situações complicadas, ou então, como eu falei, celebrações, euforia e festa. Também é uma maneira. Olha, se eu for na rave eu não vou dar conta. Aí eu acho que já é diferente, é melhor não ir na rave, né, companheiros? Eu já fui numa rave, olha só que legal, não era bem rave, mas vamos falar, era um encompasso, aonde a gente ficou até 3 horas da manhã, com músicas eletrônicas, bebendo água com gás refrigerante, no meio de adictos em recuperação, não tinha droga lá. Gerou algum sentimento em mim? Ó, vou te falar, eu tinha poucos anos limpo naquela época. No começo eu até falei: meu Deus do céu, essa música, ela é estroboscópica, esse globo de espelho aí, nossa, me arremete a umas coisas meio complicadas pra mim. Mas aí eu fui ressignificando isso ao longo dessa noite, e eu vi que ali tinha uma balada gostosa, uma balada de gente limpa, uma balada que não tava me prejudicando. E aí, velho, automaticamente eu me entreguei para aquela situação nova, que era fazer coisas até semelhantes da ativa, só que sem droga, só que com pessoas em recuperação. E como eu falo, pessoas em recuperação, eles são contagiantes. A recuperação do outro me contagiou naquela ocasião. Abracei a galera que eu nem conhecia, sem precisar estar doidão. E é só por hoje, companheiro, parabéns, continua voltando, não sei. Meu, teve uma certa euforia, não tenha dúvida, velho. Houve sim euforia, mas foi uma euforia gostosa. E depois daquilo eu percebi que existem eventos de NA, teve roda de viola com fogueira. Outra coisa que me arremetia ao uso, velho. Eu tava sempre doidão nessas ocasiões. Ali não, cantamos Renato Russo, cantamos Legião Urbana, cantamos Ira, cantamos tudo quanto é som das antigas lá, velho. Poxa, com uma violinha, numa noitinha fria, fogueirinha. Velho, é possível a gente ressignificar coisas também. Então não é toda vez, evite hábitos e eu ser Caxias. Mano, recuperação é liberdade, filhão. E liberdade significa que eu posso ressignificar coisas que antes poderiam me gerar algum tipo de sentimento ou até alguma reserva e não ser, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Mano, para de engessar. Porque se você engessar, você vai cair numa rotina, numa vida de tiozinho, velho, que você não vai dar conta. Porque um dos fatores que fazem muitos adictos em recuperação recaírem é a lida com o dia a dia estressante.
você vai ter uma rotina, um tédio, mano. Tédio é caminho pra recaída, velho. Então, se você for ressignificando essas coisas e colocar um pouquinho de sal nessa comidinha, a recuperação não é uma comida sem sal, sem pimenta, pelo contrário, é uma comida bem temperada, aonde eu vou ter uma vida gostosa de se viver, companheiros, companheirinhas, pelo amor de Deus, não deixa a sua mente te pregar peças, porque até isso é uma espécie de gatilho. Se você começar a pensar que a sua recuperação é ter uma comida sem sal e sem tempero, isso aí já tá no nível semiconsciente ou inconsciente, incutindo em você uma vontade de usar. Porque você vai estar falando, mas meu, essa vida aqui desses caras não me apetece. Eu gosto é de quê? De adrenalina, é? De dopamina? Vai usar. A real é essa, vai usar. Se você não ressignificar a sua vida, se você não trouxer um pouco de ânimo, de alegria. E qual que é o antídoto desse tédio? Gratidão. A hora que você começa a enxergar a sua vida de forma agradecida, por você estar limpo, por você ainda não ter perdido a sua cognição, velho, vamos falar a verdade. A quantidade de álcool e droga que nós usamos poderia ter feito com que nós atravessássemos o espelho. O que significa isso? Que eu não conseguisse mais pensar de maneira lógica e clara. Eu podia estar babando numa sala acolchoada, num hospital psiquiátrico. Se eu não for grato a isso, velho, eu vou ser grato a quê? Sabe? Então, às vezes, essa gratidão, a gente fica, eu não consigo ser grato e não sei o que, porque a gente não tá olhando pro básico. Gratidão em olhar, em enxergar, em ter olhos, se movimentar, conseguir ter locomoção, conseguir ter cognição para pensar com a própria cabeça, conseguir ainda tomar decisões saudáveis na vida, mano. São tantas as coisas simples pelas quais eu posso ser grato, que aí eu quero ser grato porque, não consegui trocar de carro, não consegui meu carro zero, não consegui meu terreno, não consegui casar, não consegui... Velho, essas coisas vão vir se for do seu merecimento e se você correr atrás. Outro dia teve uma reflexão de Eniad sobre isso aí, velho, esses dias atrás aí, que fala, mano, se você não consegue ficar agradecido pelas coisas simples da recuperação, você provavelmente vai entrar num turbilhão de ingratidão, de ressentimento, raiva e medo. Lá vem triângulo da obsessão, Marco Melo. Exatamente, você vai entrar no triângulo da obsessão de novo e é outro caminho pra gente recair, né? E aí, Marcão, como é que faz pra trabalhar essa porra desses gatilhos, mano? Trabalhar as reservas e os gatilhos é fundamental para uma recuperação de qualidade em relação à nossa dependência. Aqui estão algumas estratégias para lidar com esses desafios. Reservas. Compromisso total. O primeiro passo é fazer um compromisso total com a sua recuperação. Isso significa eliminar qualquer pensamento de que você poderia voltar ao comportamento adictivo em algum momento. A recuperação é uma jornada contínua e manter a firmeza no compromisso é essencial. Autoconhecimento. Tente entender por que você mantém essas reservas, que medos, inseguranças ou pressões sociais estão por trás delas. A terapia ou aconselhamento terapêutico podem ser úteis para explorar esses aspectos e trabalhá-los. E aí eu acrescento aqui, porque esse material aqui é de psiquiatria e de psicologia, eu acrescento aqui, à luz do programa, quarto passo, negão. Vai lá escrever seu quarto passo, pede ajuda pro seu padrinho, porque autoconhecimento é o coração do programa de recuperação. É quando eu vou visitar o meu interior e o meu passado e vou descobrir quem eu realmente sou. Aí eu vou pedir a ajuda de um outro companheiro, geralmente o padrinho, que é o tal do outro ser humano, a natureza exata das minhas falhas no passo quinto. Então, autoconhecimento essencial para eu entender tanto as minhas reservas quanto os meus gatilhos.
E a rede de apoio, que você tem que manter uma forte rede de apoio. Isso pode incluir grupos, NA, AA, amigos que entendem a sua jornada de recuperação. Não é os Zé e os caras aí, velho. Quando fala amigo, não é... A primeira coisa que a gente pensa é no Zé e nos caras, mano. Os caras que estão lá fumando tomando uma, cheirando uma. Não é esses caras, não. Os amigos verdadeiros, os amigos que apoiam sua recuperação, eles podem ser, sim, sua rede de proteção. E a sua família. E também, se você tiver um terapeuta, se você tiver um psicólogo que te acompanha, eu até sugiro, eu também já estou passando com um psicólogo já há alguns anos, que é muito melhor do que apenas estar sozinho no mundo, mesmo tendo sala, tá, gente? Mesmo tendo grupo, eu acho importante o acompanhamento psicoterapêutico, tá? Compartilhar suas reservas e preocupações com pessoas de confiança pode ajudar a dissipá-las. O que é isso aqui, velho? É partilha, fio. Senta a bunda numa cadeira e partilha o que você tá tentando esconder. Reserva é vida secreta. Não podemos ter mais vida secreta, vida dupla. Partilha. Outro ser humano precisa saber quem você é. Gatilhos. Então, olha só as maneiras da gente evitar, né, ou pelo menos trabalhar os gatilhos. Identificação de gatilhos. Reconheça e identifique seus gatilhos pessoais. Isso requer autoconsciência para entender quais situações, emoções ou lugares podem desencadear o desejo de voltar ao comportamento adictivo. Então, você precisa definir e aonde você vai fazer isso. Mano, faz isso no seu 10º passo. Todo dia você pode identificar gatilhos novos ou gatilhos antigos que estão escondidos de você mesmo, dentro de você mesmo. É para isso que serve o 10º passo. Então, eu identificar primeiro quais são os gatilhos. Eu vou te falar, quando eu saio da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, e vou entrando na Marginal Tietê um pouquinho antes do Cebolão, ali é um lugar que eu usava muita droga, velho. Só de passar ali já me dá dor de barriga, fio. Entendeu? Isso aí é um gatilho pra mim. O que eu posso fazer se eu preciso pegar a Marginal Tietê? Mano, vai por dentro, vai pela Lapa. Sei lá, mano. Identificação de gatilhos é essencial pra você poder evitá-los ou então ressignificá-los, tá? Estratégias de enfrentamento. Desenvolva estratégias eficazes para lidar com os gatilhos. Isso pode incluir a prática de técnicas de relaxamento, meditação, exercícios físicos ou outras atividades saudáveis que ajudem a reduzir o estresse e a ansiedade. Olha só, você vê que gatilho tá tudo a ver com estresse e ansiedade. E o exercício físico, caminhada todo dia, participação aí num programa de academia, fisicamente falando. Então, gosta de puxar ferro, vai puxar ferro, mas não de maneira adictiva, né, gente? Porque adicto é foda, mano. A gente faz tudo virar droga. Até a academia, que é saudável, a gente pode encarar ela de uma maneira tão obsessiva e compulsiva que eu vou, ao invés de evitar gatilhos, eu vou atiçar a minha adicção, que tá presa lá na gaiola. Não adianta. Comportamentos obsessivos e compulsivos sempre são nocivos para nós. Cuidemos dessa parte. Mas, se for de maneira saudável, academia, exercício físico, também passear, velho. Vai dar um rolê no shopping com a namorada de mão dada, olha que delícia. Vai comer um hambúrguer, sabe? Vai dar uma volta, pega um cineminha, sabe, mano? Come uma pipoquinha no cinema, brother. Vai lá no Ibirapuera ou seja lá que parque que for. Contato com a natureza. Vai numa cachoeira que você nunca foi. Pega o carro, pega a moto, fim de semana. Vai pra um lugar bonito, aprazível, bucólico. Mano, todas essas coisas são maneiras de eu desestressar, de eu ressignificar minha vida, de eu encontrar na vida limpa prazer. Porque muitos de nós acham que a vida limpa não há mais prazer, e não é verdade. Você gosta de moto, velho? Gosta de motona? 1000 cilindrada? Mano, faz um pé de meia, compra um motão, pega uma galera que não usa
e que gosta de moto e vai dar rolê de moto, vai pegar estrada, gosta de fora de estrada, mano, compra uma XL velha, velho. Ressignifica toda a XL lá, mano. Vai pegar uma trilha. Filho, é skate que você gosta? Meu, só não vai andar com os skatistas maconheiros, né, velho? Que você andava antes. Pega uma turma que não usa, mano. Tem, parece que não tem, mas tem, mano. Tem até aí dentro de NA. Ontem mesmo, numa sala que eu fui, tinha lá um companheiro com um skateão, um longboard, que eu olhei e falei, caralho, que saudade de dar uma volta, mano, tal. Até dei uma montada lá, quase caí, e vi que se eu caísse ali eu podia quebrar um osso. Eu já não tô mais novo pra ficar quebrando osso, mas mesmo assim eu tô com vontade de comprar um carrinho desses daí, mano, pra voltar a brincar um pouco, né, agora com mais consciência, né, capacetinho, cotoveleira, joelheira, stiguard, etc e tal. Então, você vê que dá pra ter uma vida limpa e uma vida prazerosa, até com algumas coisas que você associava a álcool e droga. Eu posso desengatilhar uma coisa que poderia ser gatilho. Isso é importante também, galera. O skate pode ser que seja gatilho pra eu fumar maconha. Isso eu tô falando de mim. Agora, hoje em dia, porra, eu voltei a andar de skate limpo, velho. Porra, não tem nada a ver com gatilho mais pra mim. Skate pra mim é esporte, é saúde, é alegria, é tomar um chãozinho também, por que não? Ai, meu Deus, minha bunda. É muito legal, mano. Eu gosto muito de skate. Evitar ou mudar ambientes. É possível... Se possível, evite ambientes ou pessoas que sejam gatilhos para você. É os aí os caras, né, mano? Se isso for possível, pense em maneiras de modificar esses ambientes ou interações para torná-los menos propensos a desencadear o desejo de recair. Plano de ação. Tenha um plano de ação para lidar com os momentos em que os gatilhos surgirem. Isso pode incluir ligar para um amigo ou um padrinho ou madrinha, né, companheiro? Praticar técnicas de relaxamento ou simplesmente se afastar da situação. Cara, técnicas de relaxamento também tem a ver com meditação. E meditação tem a ver com o 11º passo. Vamos botar o 11º passo dentro da nossa vida? Isso aí é mais uma ferramenta de desestressar, velho. O estresse é nosso grande inimigo, velho. Tudo que a gente puder fazer para desestressar, a gente tá desengatilhando os gatilhos também, tá? Terapia contínua. Considerar a terapia contínua, mesmo após a fase inicial da recuperação, que pode ser benéfica. Um terapeuta pode ajudá-lo a desenvolver estratégias personalizadas e enfrentar gatilhos específicos. Aí eu vou ter que fazer uma propagandinha de mim mesmo, né, galera? Eu trabalho como terapeuta holístico independência química. Quem tiver com dificuldade de desengatilhar aí os gatilhos, ou quem tiver dificuldade em ficar limpo, ou mesmo quem já está limpo há muito tempo, mas está achando que a vida ainda está morna e precisa de uma ajuda terapêutica profissional, eu tô na fita, mano. Manda um zap pra mim, a gente marca uma sessão aí pra você ver como funciona. E é muito legal. Eu tenho alguns pacientes que têm ressignificado muita coisa através do trabalho terapêutico. Isso vai além dos 12 passos. É óbvio que eu sou um cara 12 passos, mano. Eu trabalho com os 12 passos com o cara. Mas às vezes é um trabalho diferenciado do que ele tá encontrando até hoje. Então, se você tiver afim aí de conhecer o trabalho desse gordelo que vos fala, dá um salve lá pra mim, manda um direct, manda um sinal de fumaça, manda um zap pra nós. Beleza, beleza. Celebre as conquistas. Ah, isso é outra coisa. A gente tem conquistas que parecem banais e a gente nem celebra. Até as trocas de ficha tem a ver com isso, né, cara? Ah, e daí que eu peguei a ficha de 6 meses? Mano, 6 meses sem usar. Quanto tempo você ficava sem usar antes, velho? 2 dias? 6 horas? Agora você tá 6 meses limpo e não vai comemorar? Vai comer uma pizza com a galera, velho. Vai, meu, aplauso, velho. Aplauso pra mim, porque eu fiquei 6 meses limpo. Por que não? Eu acho bobeira esse negócio de não querer trocar ficha, viu, velho? Então celebre cada sucesso quando você desengatilhar um gatilho, né? Reforça seu senso de realização e motivação para continuar em recuperação.
Lembrando que a recuperação é uma jornada individual e cada pessoa tem suas próprias reservas e gatilhos. Não há uma solução única para todos. Por isso é importante personalizar suas estratégias de enfrentamento de acordo com as suas necessidades e buscar ajuda profissional quando necessário. Além disso, a paciência e a perseverança são essenciais em sua jornada de recuperação. Aqui eu queria acrescentar que cada um usou um tipo de droga diferente, cada um usou um número de anos diferente. Eu usei 30 anos, mas eu conheço um companheiro que usou 2. E para ele já foi o fundo de poço dele. Drogas diferentes, situações diferentes, tempos diferentes. Eu comecei a usar droga nos anos 80, filho. Era outra estrutura social, outra estrutura moral. O mundo era diferente. Hoje em dia, quem começou a usar nos anos 2000, ou até quem começou a usar nos anos 2020 ou 2010, é outro mundo, é outra pegada. São gatilhos diferentes, são situações diferentes. Faça a sua jornada pessoal de identificação de gatilhos, porque é diferente. Cada um tem um jeito de lidar com a parada dos gatilhos. Maravilha, maravilha. Vamos ouvir mais um som aí. Rodrigo Dias e Marco Melo. E já já a gente volta. Essa música se chama Anônimo. Composição Marco Melo e Rodrigo Dias. Só por hoje é a minha nova história. Vivo o eterno agora, agora, agora. Meu nome é apenas um nome, como você. Eu sou anônimo, mas não é por ser anônimo que eu não sou importante. Meu nome é apenas um nome, como você. Eu sou anônimo, mas não é por ser anônimo que eu não sou importante. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora, agora. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora, agora. Porém estive impotente por um tempo inconsequente. Minha história é parecida com a sua, uma história de dores, de droga, de rua. Porém estive impotente por um tempo inconsequente. Minha história é parecida com a sua, uma história de dores, de droga, de rua. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora, agora. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora, agora. Mas cá estou de peito aberto, de cabeça erguida, por uma irmandade fui acolhido. Não sou mais digno de dó, não mais me sinto oprimido. Hoje eu não estou mais só. Vivo apenas um dia de cada vez. Só por hoje é a
Muito legal, você ouviu Rodrigo Dias e Marco Melo, participação de Grazi Anônimo. Maravilha, maravilha. Nós falamos hoje sobre gatilhos, o caminho da recaída. Os gatilhos são bem perigosos para nós adictos em recuperação. Aliás, são o caminho para a gente se lascar de verde e amarelo. Então, agora eu vou dar uma outra visão dos gatilhos segundo o material que eu tenho aqui, Gatilhos. Todas as pessoas em recuperação conhecem certas pessoas, lugares, coisas e sentimentos que as lembram de usar álcool e outras substâncias. Essas pessoas, lugares e coisas e sentimentos foram associados ao uso de álcool e drogas e podem ativar ou desencadear pensamentos sobre o uso de álcool ou drogas. Essas pessoas, lugares e coisas são um alto risco que chamamos de gatilho. Os gatilhos levam automaticamente a pensamentos sobre drogas. Os pensamentos sobre drogas levam ao desejo e à obsessão por drogas. O desejo e a obsessão por drogas geralmente levam à recaída. Olha só como é o passo a passo da desgraça, mano. Primeiro, o gatilho ele gera um pensamento sobre droga pra mim. Aí o pensamento, uma obsessão. A obsessão é só estender o braço. Sabe quando a gente fala que pra eu recair basta eu esticar o meu braço? A minha recaída é do tamanho do meu antebraço? É exatamente disso que eu tô falando. E aqui dentro dessa visão de Michigan aqui, velho, existem os gatilhos internos, externos e os sensoriais. Deixa eu ver se tem mais um outro aqui. É isso aí, são esses 3 tipos de gatilhos segundo a galera de Michigan. Vamos lá. Gatilhos internos são estados emocionais que as pessoas podem experimentar antes, durante ou depois do uso de substâncias. As pessoas podem se sentir eufóricas, deprimidas, ansiosas, sexualmente excitadas em situações subcâncer, né? Então, mais tarde esses sentimentos podem lembrá-los do uso de substâncias. Então, dentro dessa visão, os gatilhos internos, você vê que são mais sensações e sentimentos, né? Euforia, depressão, ansiedade, medo, ou até como ele falou aqui, excitação sexual. Muitas pessoas tinham associados, né, dentro de si a sexualidade ou o sexo em si com o uso de drogas. É que nem, velho, você associar, por exemplo, quando eu parei de fumar, velho, eu associava, eu precisava ter um cigarrinho pra ir no banheiro, velho. Eu vejo bem isso, velho, quando eu falo de associar uma droga com uma sensação ou alguma coisa até física, no caso que é ir ao banheiro. E aí, quando eu parei de fumar, eu travei, mano. Eu fiquei uma semana sem ir ao banheiro, fiquei com a dor de barriga mano. Por quê? Porque eu associava o tabaco, aquele ato de ir ao trono, junto com um cigarrinho. Parei de fumar, travou. E a mesma coisa que acontece quando as pessoas associam sexo e uso de drogas ou álcool, né? Muitas pessoas precisavam estar chapadas para poder cometer ou fazer o ato sexual. E outras mais porque, vamos falar a verdade, esbórnia, bagunça, zoeira, álcool, droga e putaria é a cara do adicto, vai, mano. Então, uma das coisas, vá ouvir o programa 2 anos sem relacionamento, porque isso aí tem a ver com afeto, com amor, a nossa grande carência. Todo ser humano, mas nós, especialmente adictos e alcoólicos, recorremos às substâncias justamente por essa nossa carência afetiva, pela nossa falta de amor, até amor próprio, mas a busca do amor do outro, né? Muitos de nós precisamos ficar validando, né? Precisamos do outro para validar coisas, né? E a sexualidade é uma das coisas que a gente associa muito ao uso de álcool e drogas. Então, tomemos muito cuidado hoje em dia. E por isso que eu falo lá no programa 2 anos sem relacionamento, e não é só sem relacionamento, é até sem relacionamento sexual. Pô, Marcão, eu não consigo ficar sem sexo. Velho, ressignifica, meu filho. Sabe por quê? Você não quer ficar limpo?
se você associava sexo, drogas e rock and roll, você precisa parar com essa associação. E isso você só vai fazer com um processo que demanda muito e muito tempo. Pelo menos 1 ano e talvez 2 anos. É o que eu falo lá no programa, esse programa que eu tô indicando para vocês reouvirem ou ouvirem pela primeira vez, 2 anos sem relacionamento, porque a sexualidade é perigosa para nós, velho. Então, vamos tentar ficar sem. Pô, Marcão, eu não consigo ficar sem. Eu já ouço os caras falando, porque eu ouço isso aí toda hora. Eu trabalho com adicção, velho. Eu trabalho em clínica, mano. A hora que eu falo isso pros caras lá, os caras ficam doidos, velho. E é pra ficar doido mesmo. E eu também fiquei doido quando me falaram. Eu também me revoltei. Eu também achei que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Só que a única vez que eu fiquei realmente de frente com a droga mesmo, no meu colo, foi em função de relacionamento sexoafetivo. Foi quando uma menina que usava e num cômputo de uma balada, acabou caindo, eu caí do ladinho dela. E ela com o negócio, eu já contei essa história aqui, mano. Foi a vez que eu fiquei mais perto da droga. Isso me deu um sinal de alerta de que sexualidade e uso de droga tem tudo a ver. O que eu fiz naquela ocasião? Eu parei de evitar. Eu parei de usar os evites, mano. Fui pro boteco, conheci pessoas do uso e dei rolê, sabe? Fiz tudo que eu fazia no uso. Eu só não usei por um milagre, pela graça de Deus, velho. Só não usei por causa disso. Então, como isso é uma coisa que eu experienciei, velho, eu posso falar pra vocês, mano, não vão por esse caminho que vocês vão se lascar. Corta o sexo, cara. Corta o relacionamento sexoafetivo por um tempo, velho. Ressignifica. Ou como diria meu companheiro e sábio, seu Ivo, sublima. Quando você ressignifica ou redireciona a energia sexual para a energia espiritual, isso se chama sublimação. Você vai entender e vai presenciar dentro de você uma das experiências mais espirituais que podem acontecer na vida de um ser humano. Cara, se você conseguir realmente botar na sua cabeça que o sexo pode te levar à recaída e você precisa realmente ficar por um bom período sem sexo e sem relacionamento sexoafetivo, você vai dar um start espiritual em você, que essa tal dessa sublimação, você não vai acreditar a energia espiritual e a experiência espiritual e o despertar espiritual que isso vai gerar. Isso eu também posso falar por mim, cara. Porque depois que aconteceu esse fato aí, de eu dar de cara com a droga por causa de baladinha e zoeirinha aí, mulher, velho, depois desse dia eu tomei um susto, né, velho? E aí eu resolvi aceitar. Não, tá certo que, mano, nessa época aí eu já tava 2 anos e pouco limpo, sabe? Eu já tinha aceitado a ajuda do padrinho, fiquei 2 anos. Só que aí eu fiz do meu jeito, né? O adicto é aquele cara que, beleza, vou aceitar, vou fazer o que o padrinho falou. 2 anos depois, ao invés de eu pedir ajuda e falar, padrinho, beleza, fiquei 2 anos, posso agora dar um rolê? Posso ir no bar do gordo? É óbvio que o padrinho ia falar, claro que não, né, Marcão? Caralho, você tá louco, velho? Bar de gordo, tá maluco, rapaz? E por que eu não falei? Porque eu queria ir. Porque eu achava que com 2 anos sem sexo, eu poderia ter sexo de novo da mesma maneira que eu estava acostumado. E aí, obviamente, aconteceu o que eu falei. Então, nessa ocasião, eu não consegui sublimar. Mas, depois dali, com esse susto, eu realmente ressignifiquei toda essa parada de sexualidade. Apesar de eu estar 2 anos e pouco sem relacionamento sexoafetivo, eu ainda estava brigando com a minha sexualidade versus uso de álcool e droga, sem saber, velho, no nível inconsciente, brother. Isso que foi foda. Quando surgiu na minha personalidade de novo, ele veio com tudo e quase me derrubou, mas aí eu aprendi esse negócio da sublimação. Tive um despertar espiritual a partir desse fato. Às vezes a gente quase se lascar pode ser um grande impulsionador para a recuperação.
eu já estava em recuperação, mas naquele momento eu não estava. E aí isso impulsionou para uma ressignificação da sexualidade e eu presenciei essa tal dessa sublimação espiritual a partir de redirecionar a energia sexual para a energia espiritual. Eu senti isso na pele. Eu realmente caí de joelhos assim com uma experiência espiritual que aconteceu na minha vida. E tudo isso culminou depois de uns meses em eu conhecer a minha esposa e realmente encontrar um sentido para os meus afetos, a minha necessidade de amor, né? O que eu falei agora há pouco, que a gente tem uma grande dificuldade com essa parte afetiva e amorosa e sexual. Finalmente, ao conhecer a minha esposa, tendo tido toda essa experiência espiritual de sublimação da energia sexual para a energia espiritual, eu finalmente fui aquinhoado ou fui permitido, né, pelo poder superior do meu entendimento, a conhecer a mulher da minha vida e viver aí quase 8 anos a gente viveu junto em uma coisa realmente, um relacionamento realmente espiritual que juntou sexualidade, afetividade, amorosidade e espiritualidade em um só, isso é incrível. O relacionamento homem-mulher, pode ser homem-homem ou mulher-mulher, ou seja, o relacionamento sexo-afetivo, se for feito à luz do programa, com a espiritualidade que o programa me sugere, cara, é simplesmente sensacional. É simplesmente, eu acho, a maior manifestação espiritual, amorosa e afetiva que alguém pode ter. E eu pude viver isso, né? E é isso que eu ainda busco hoje em dia, tá? Eu tô num relacionamento novo, eu tô com uma pessoa nova, que tá sendo muito bom também, né? Eu pensei que depois da Linda eu jamais ia conseguir encontrar pessoas que me levassem. E aí já vem o adicto, né, velho? É a mesma coisa de depois que eu parei de usar droga, eu nunca mais consegui aquele êxtase que eu conseguia com a droga. E não vai conseguir mesmo. E também pessoas são parecidas. O relacionamento que você teve com uma pessoa jamais vai ser encontrado em outra pessoa, porque somos únicos, intransferíveis. E aí eu parei de querer procurar ter exatamente a mesma coisa que eu tive com a minha esposa com outros relacionamentos. Eu até tentei outras namoradas nesse caminho aí e não deram certo, talvez até por a minha parte da culpa era isso, talvez, sabe? Ter chegado num êxtase e numa harmonia de relacionamento que aí eu tentava encontrar na outra pessoa e eu queria que a pessoa fosse igual ao que tinha acontecido, eu queria que as situações fossem semelhantes, e as pessoas são únicas, as pessoas são elas têm a sua personalidade, diferem em vários aspectos e eu não estava aceitando essa diferença, e talvez essa seja a minha responsabilidade por esses relacionamentos que eu tive entre Linda e o que eu tô tendo agora. Agora eu também de novo tive, olha só como a recuperação é um eterno ressignificar, né, galera? A gente tem que olhar bem assim as coisas, cara. E agora eu resolvi parar de fazer isso, sabe? E aceitar essa pessoa como ela é. Ela tem outras demandas, ela tem outra personalidade, ela gosta de coisas diferentes. E eu tenho que me adaptar a isso. E eu tenho que me doar. Eu vejo assim, o segredo de um relacionamento bem resolvido é eu sempre ter o espírito de ceder, de entender, de tolerar, de ser transparente, né? Hoje, aliás, isso já vem de um tempo, né? Eu sempre falo que para ter um bom relacionamento não pode ter vida secreta, velho. Então, vamos lá. Se tem um bom relacionamento sexo-afetivo, já tá 2 anos limpo, ficou 2 anos sem sexo, beleza, tá autorizado pelo crivo do Marco Melo aqui? Não, eu tô brincando, velho, não é necessariamente nessa ordem, e cada caso também é um caso. Se você não sabe se você tem essa problemática com sexualidade versus droga, pergunta pro seu padrinho,
Ou então me manda um zap, vamos conversar a respeito disso aí, para ver se seu caso é esse. Mas se o seu caso for igual o meu, que precisa realmente parar de fazer sexo por um bom tempo, até você aprender a se amar, se você for esse cara, então faça o que eu fiz, cara. Para de procurar chifre na cabeça de cavalo, né? E aí é muito interessante que quando a gente para de pensar numa determinada coisa, a gente livra o nosso pensamento para pensar coisas diferentes. Assim é com o programa também. Quando eu descarto o conjunto de crenças que me fizeram perder para mim mesmo e abro a mente para que um programa de vida nova entre em mim, aí eu tô entrando em recuperação de verdade, né? Aí eu tô ressignificado. E voltando ao tema do programa Independência de hoje, gatilhos, e eu já tô pincelando também nas reservas, que são um amiguinho muito sério dos gatilhos. Você tem que entender a sua particularidade de gatilho. Então eu falei todo esse negócio de sexualidade, porque se tem um gatilho que é muito comum entre nós adictos e alcoólicos, é o gatilho sexual. Então veja aí, ó, sonde seu coração, veja se você não faz essa associação perniciosa entre sexualidade e uso de álcool ou drogas. Porque se você for que nem eu, companheirinho, companheirinha, você também tem esse gatilho. E isso precisa mudar, né? Porque a recaída vem de calcinha, sutiã ou cueca, velho. É essa que é a pegada. Eu ouço os bordões nas salas de anônimas aí, meu, eles encaixam muito, velho. Eu ouço isso direto. E a maioria dos recaídos chegam nas salas arrebentados quando conseguem voltar, quando sobreviveram à recaída. Porque, velho, vamos falar a real, velho, a recaída é uma tragédia. Porque tira da cabeça, se você tem esse pensamento idiota que eu já ouvi alguns companheiros falarem, se eu recair, eu volto pra sala. Se eu recair, eu volto pro programa depois. Eu vou me internar. Mano, você tá partindo do princípio que a sua doença fatal não vai te matar na sua recaída. Ou seja, mano, isso é de uma insanidade imensa. Quando a gente fala os gatilhos podem levar à recaída, recaída igual a morte, velho. É isso que você tem que entender, companheirinho, companheirinha. Recaída é igual a morte quando a gente fala em uma doença mortal, fatal. Uma doença de fins fatais, ela quer fazer usar pra quê? Pra eu morrer. Pô, Marcão, mas e se eu não morrer? Não, se você não morrer, privilegiado, porque eu conheci, né? Dezenas de companheiros nesses 11 anos, 6 meses e 9 dias que eu tô limpo, que não conseguiram voltar. Ou que continuam usando até hoje, brincando com a morte, dose a dose, comprando a sua morte por prestações, e provavelmente vão acabar morrendo, ou então os que morreram de verdade, ou os que ficaram tetraplégicos. Conheço um companheiro que ficou tetraplégico em função de uma recaída, velho. Agora ele tá lá, agora não dá mais pra usar, né, companheirinho? Infelizmente. Olha que tragédia, brother. O único jeito que o poder superior do entendimento dele conseguiu fazer com que ele parasse de usar era ele mesmo, a consequência dos seus próprios atos fizeram-no ficar tetraplégico. Agora numa cama não dá mais pra usar, né? Ele até tenta, viu, velho? Que eu já ouvi dizer que ele já até tentou usar, né? Que pessoas fossem lá e levassem droga pra ele. Mas, pelo amor de Deus, né, velho? Outros ficaram de cadeira de roda. Outros perderam um membro importante, uma perna, um braço. Velho, você realmente quer pagar o preço da adicção, velho? Você realmente quer continuar com os seus gatilhos todos engatilhados, brother? Mano, gatilho é pra ser reconhecido e é pra ser desengatilhado, velho. Eu tava falando dos tipos de gatilho, eu só falei dos internos, né? Existem também os gatilhos externos.
Gatilhos externos incluem eventos externos, lugares, coisas ou horários que o uso aprendeu a associar, que a pessoa, né, aprendeu a associar com o uso de substâncias no passado. Tem aquele adicto, mano, que ele saía do serviço às 5 horas da tarde, ia fazer o happy hour e depois ia usar. Mano, todo dia, 5 horas, o cara pode estar em recuperação já há meses ou anos, velho. 5 horas da tarde, o reloginho biológico da adicção do cara desperta algo dentro dele e ele fica com algum sentimento e às vezes ele nem sabe que tá sentindo isso. Dá uma ansiedade, dá um vazio existencial dentro da barriga, enfim, tantas coisas acontecem no nível inconsciente que a gente nem percebe. E se ele for reparar, ele usava droga nessa hora. E todo dia essa hora a doença dele, mesmo ele estando limpo há algum tempo, a doença dele o acorda. Olha só como os gatilhos externos, eles podem ser perigosos. Eu falei de um companheiro que fechava o tempo, começou uma chuvinha, dava vontade de usar. Esse é o gatilho externo também, né? Então pode ser o bairro, é o que eu falei. Eu passo ali no final da Marginal Pinheiros, filhão, já dá um embrulho no estômago, mano, na verdade no intestino, né, velho? Já me dá vontade de ir no banheiro, mano. É incrível, eu tô há 11 anos, velho, sem usar. E mesmo assim, né? Então, passar perto de lugar onde você usou, passar perto de lugar onde você comprava, passar perto do seu boteco de preferência, velho, evite, velho, evite. Evite lugares exatamente para evitar gatilhos externos, né? Pode também, esses externos podem ser pessoas também, né? Que tiveram envolvidas na transação de droga. Outro dia eu encontrei um parceiro da Ativa lá, mano. Eu nem troquei ideia, velho. Eu só vi ele passando do outro lado da rua. Eu disfarcei, fingi que não vi. Ele não me viu, porque se ele tivesse me visto, ele ia... Marcão, cola aí, mano. Eu conheço o parceirinho lá. Por sorte ele não me viu. Mas a hora que eu vi o fulano, de novo me deu um embrulho, velho. É incrível como pessoas também podem ser gatilhos externos. E tem os gatilhos sensoriais. Gatilhos sensoriais estão relacionados aos sentidos da visão, audição, olfato, paladar e tato. Os gatilhos sensoriais podem incluir música, canções, cheiros e gostos e experiências sexuais também. Olha só como o sexual vai pra tudo quanto é lado, né? Outro dia, minha namorada tava fazendo a unha e ela usou aquele... Hoje em dia não é éter, né? Sei lá, removedor de esmalte. Velho, aquilo lá tem cheiro de cocaína, fio. Pelo menos eu senti. A hora que eu tô pertinho ali, veio aquele cheiro, adivinha o que veio na minha cabeça? É óbvio, né? Veio já o pozinho lá, da época que o pozinho era bom ainda, hein? Porque ultimamente disseram que esses pozinhos aí já não tem nem cheiro de éter mais. Mas no começo, lá nos anos 80, 90, tinha cheiro de éter. A hora que veio aquele cheiro lá, filhão do céu, eu vi que existem esses gatilhos sensoriais, sim senhor, né? E música também, né? Eu fiquei um tempo sem ouvir Racionais, velho, eu vou falar a verdade. E não tô culpando o pobre dos Racionais, que eu gosto muito do Mano Brown, eu gosto muito do Ed Rock, eu gosto muito de todos aqueles caras dos Racionais, cara. Mas era um som que eu tava na ativa, velho. Aquilo ali eu associei muito ao uso da minha droga, que eu me perdi por causa dessa última droga que eu usei ali, né, meu? Então, eu vou te falar, mano, eu ouvia algumas músicas específicas, ainda mais do que outras. Nossa, já me dava a sensação, já me trazia a memória, eu já ia lá no passado, eu já pensava em algumas situações e também vinham pensamentos de sexualidade, porque naquela época eu tinha um relacionamento com uma pessoa que também usava junto comigo, então eu associava muito o uso daquela droga, do rap e do sexo. E não vou falar que era ruim, nenhuma dessas coisas. Era prazeroso, aliás, se não fosse bom usar droga, fazer amor e ouvir som, eu não tinha feito. A gente gosta de prazer, filhão. O problema é quando isso me remete a pensamentos que podem me fazer voltar ao uso. E como eu falei agora há pouco, velho do céu,
recair é morrer. Põe na sua cabecinha, pelo amor de Deus, recair é morrer. Porque quando a gente é extremista, Marcão, você é muito extremista. Mas quando a gente é extremista, nesse ponto, né, eu até escrevi sobre isso, o extremismo é um péssimo sentimento, pode levar nações contra nações, sabe? Pode levar a preconceito e morte, o extremismo religioso, político, não tô falando disso, mas em relação à adicção, ser extremista é bom, velho. Se eu for extremista e falar, recaiu, morreu, aí eu vou pensar 2 vezes na hora de usar minha droga de preferência, né, companheiro? Né, companheirinha? Pensa nisso, velho. Põe na sua cabeça, usou, morreu? Eu acho que seria... Porque, aí, o que eu falei agora há pouco? Se eu usar, eu volto pra sala. Se eu usar, eu volto pro programa. Se eu usar, eu me interno. Isso aí não é morte. Isso aí parece que você vai sobreviver. Não vai ter um ataque. Não vai arrumar um tiro na cabeça. Ou então um acidente fatal. Que é o que acontece com muitos dos adictos. Mano do céu. Pensa extremo. No extremo, fio. Recaiu, morreu. Que você vai desengatilhar alguns gatilhos. Ou pelo menos você vai perceber que, meu Deus do céu, esses gatilhos não são um passaporte para ter que voltar lá no fim da fila. Não. Você pode nem voltar para o fim da fila. Você pode ir para a fila do inferno, maluco, se você usar. É isso que vai acontecer. Você vai lá para a fila do umbral, mano. Aí eu quero ver, sabe? Aí já não vai ter jeito mais, pelo menos não nessa encarnação, velho. Então, se a gente for extremo, ao encarar a recaída como morte, a gente também vai ter muito mais respeito com nossos gatilhos. Como eu falei, os gatilhos são coisas muito pessoais, intransferíveis, e você vai ter que conhecer os seus gatilhos. Minha sugestão de hoje: faça o 10º passo, e um 10º passo em um inventário direcionado aos gatilhos, velho. Se você nunca pensou nisso, começa a pensar. Pega um papel, pega uma caneta e começa a escrever a respeito de coisas que fazem você lembrar de droga, lembrar de álcool, situações, pessoas, gatilhos externos, internos ou sensoriais. Põe isso, faz esse exercício, se descubra um pouco. Descubra seus gatilhos, que você vai estar no caminho da recuperação. Porque se eu sei quais são os meus gatilhos, eu não vou apertar esse gatilho. A verdade é essa. Maravilha, maravilha! Esse foi o programa Independência de hoje. Espero que vocês tenham gostado do tema gatilhos, né? O caminho da recaída. E eu quero que vocês sigam a gente lá nas redes sociais. Já passei todos os contatos. E também vai lá no Bem-Estar, Internações Humanizadas. Dá uma força lá pra nós, velho. Segue a gente, curte as postagens. Todo dia eu faço uma postagem no Insta lá. Eu boto um trecho do meu livro, que eu já estou na fase da revisão, hein? Já tá com todos os textos escritos e agora tá na fase da revisão minha. Depois vai ser uma revisão externa por um revisor, né? Porque eu não tenho capacidade de rever meu próprio texto. Mas eu já vi um monte de erro lá, que eu voltei lá nos primeiros textos, né? Então, quem sabe esse ano ainda eu consiga publicar esse livro, vai ser muito legal. Mas todo dia eu faço uma postagem, um textinho desse livro novo aí de Marco Melo. Siga nós no Insta lá, bem.estar.internações, lá no Instagram. Segue a gente lá, eu e Caio Gói podemos ajudar. Se você tiver um familiar precisando de ajuda, de uma internação, de uma remoção, sempre com muito respeito, né? Muito humano, tem que ser humano. A internação tem que ser uma coisa humana. E essa é a proposta do Bem-Estar, Internações Humanizadas. Maravilha! E também, se você estiver precisando de uma ajuda terapêutica aí, fala comigo, que a gente pode marcar aí uma sessão para você conhecer o trabalho. Maravilha! Tamo junto, tamo junto! Grande abraço! Queria mandar um abração pro meu querido companheiro de Pariqueraçu, Pacu. Fica com Deus, meu irmão. Gosto muito de você. Amo você. Um abraço a todos, amo todos vocês também. Beijo no coração, beijo na alma. Até a semana que vem com mais programa Independência. Ei, você que está em recuperação, acompanhe essa canção.
Onde está a recuperação? Composição Rodrigo Dias, Sete Lagoas e Marco Melo. Recuperação. Voltar à vida normal. Ato ou efeito de recuperar-se. Não adianta ensinar a todas as drogas do mundo. Nem quebrar todas as garrafas, nem os bares fechar. Não adianta prender todos os traficantes. Não adianta proibir nem legalizar. Pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não. Não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão. Pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não. Não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão. A recuperação está no universo interior. A recuperação está no espírito. A recuperação está no universo interior. A recuperação está dentro do coração. Pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não. Não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão. Pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não. Não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão. Bom, primeiro, para mim, é um privilégio e um prazer ser chamado por vocês para falar. Segundo, falar da base que estrutura o programa de tratamento, para mim, é extremamente importante e válido para a vida daquelas pessoas que têm problemas com a doença da adicção. Eu primeiro preciso entender que eu chego a um centro de tratamento, ou chego a um grupo anônimo, ou chego a um sistema carcerário, ou chego a um sistema hospitalar, vindo de uma trajetória que me levou até aquele local. Então eu tenho que compreender que não importa aonde eu estava, não me importa o processo aonde eu cheguei. Eu preciso dar uma devida atenção a algo que antes da onde eu estava é o que fez com que na trajetória eu chegasse lá. Senão eu não entendo o que está me acontecendo. Se eu não entendo o que está me acontecendo, eu crio aonde eu chego uma imagem. Então eu crio a imagem da empresária, eu crio a imagem da boa mãe, eu crio a imagem da boa filha, eu crio uma imagem e tento sustentar esta imagem, sendo que esta imagem é um devaneio, é uma ilusão, é um delírio, pois o que é real e verdadeiro consta na trajetória que eu, de certa forma, tive na minha edificação como ser humano. Então eu, como mulher, porque o caso aqui hoje, aonde eu estou falando, é para um grupo de mulheres, o caso eu, como mulher, eu tenho que entender a minha trajetória. Senão eu fico acreditando que eu sou boa mãe, que eu sou boa filha, que eu sou empresária,
que eu sou uma pessoa socioeconomicamente estável. E a realidade é que não me importa onde eu estava, não me importa aonde eu cheguei. O que eu tenho que dar atenção é a trajetória, porque é na trajetória que eu fundamento a situação. E se eu não olhar a minha trajetória, eu nunca vou conseguir aonde eu me encontro, seja no sistema carcerário, seja dentro de um grupo anônimo, ou seja dentro de uma clínica, ou num centro de tratamento, ou num hospital psiquiátrico, que são os resultados finais das trajetórias a quais eu acabo por fazer parte, porque eu vivo dentro deste processo. Então eu, como mulher, tenho que parar o devaneio. Eu, como mulher, tenho que parar o estado de loucura. Senão eu não interpreto a minha trajetória e não consigo falar dela. Construo uma mentira. Que eu tenho carro, que eu tenho barco, que eu tenho moto, que eu tenho casa, que eu tenho avião, que eu tenho helicóptero, que eu tenho, e na realidade me falta. Não é que eu tenho, é que me falta. Então eu sofro da inveja, sofro da comparação, sofro da falta de aceitação, sofro de reservas, e o programa ele define, o programa dos 12 passos dos grupos anônimos, ele deixa bem claro que as pessoas que faltam, elas buscam nas trajetórias dela a parte que falta. E quando nós temos à disposição algo, que no caso de vocês meninas, foi o álcool, ou foi as drogas, ou foi a cocaína, ou foi o crack, ou foi um relacionamento abusivo, a qual vocês se permitiram passar, aonde vocês sofreram inúmeras mágoas, tristezas e angústias, vocês assim pegam essas oportunidades de uma forma intensa. Porque não tem nada melhor do que, para não ver a minha trajetória, do que fazer que no momento presente se faz presente ou a droga, ou um relacionamento amoroso, ou um abuso, seja o que for, esteja presente. Não existe nada melhor que isso. Então o que eu faço? Eu me atento a isso e tento criar aonde eu cheguei isso que me falta. Então eu chego sem ser ninguém e trago a ideia que eu sou empresária. Eu chego sem ser filha e trago a ideia até que eu sou uma boa mãe. Eu chego sem ser amiga e trago até a ideia que eu sou muito benquista onde eu moro, pelos meus parentes, pelas pessoas à minha volta. Pois dentro do meu devaneio, dentro do meu estado de loucura, dentro da minha psique, eu não me vejo, eu não entendo o que me falta. E a parte que me falta, eu agora passo a descobrir que na minha trajetória, eu busquei completar esta parte que me falta com algo que fosse de forma intensa. E eu não sabia que usar cocaína, crack, maconha, pinga, ou usar um outro ser humano de forma intensa, iria me causar uma dependência futura. E que dentro deste quadro, desta dependência futura, eu iria precisar chegar a um estado de desespero, que foi o estado de loucura que cada uma de vocês chegaram, que foi necessário uma intervenção esta que às vezes acabou no sistema carcerário, outras vezes acabou no sistema psiquiátrico, outras vezes acabou no sistema de uma clínica para dependentes químicos ou numa comunidade terapêutica para dependentes químicos, e outras vezes acaba até mesmo no óbito. E somente quando chega ao estado de óbito é que outras pessoas então entendem a sua trajetória, porque você não teve tempo para entender a sua trajetória. E como você não teve tempo para entender ela, você chegou ao óbito, que é o resultado final da trajetória do usuário de álcool e outras drogas. Então eu tenho que compreender aonde que eu me encontro. O que é que me trouxe até aqui? Eu estou dentro de um centro de tratamento, eu estou no grupo anônimo, eu estou no sistema carcerário, eu estou no sistema hospitalar. Qual é a base que me mostra isso? Primeiro passo, segundo passo e terceiro passo dos grupos anônimos. Essa é a base que me faz entender aonde eu cheguei. O primeiro passo define claramente, quando fala sobre a questão de ser impotente, o grau da debilidade. Então eu tenho que ter esta compreensão e este comprometimento com
o que se fala no primeiro passo. Eu não sou impotente, eu sou débil. Somente uma mulher débil, dentro da tua debilidade, que é algo que ela desconhece, que é a sua fragilidade, que é a sua impotência, que é a sua falta de compreensão, sua perda de senso crítico, a faz acreditar que ela vai usar álcool, drogas, ou que ela vai manter-se num relacionamento abusivo e ela vai ter ganhos. Somente uma mulher que sofre de um grau de debilidade, ela fica nessa condição. Então eu preciso entender isso. Se eu não entendo isso, eu não compreendo que o segundo passo das Irmandades Anônimas, que fala sobre um poder maior, que vai me dar sanidade, saúde mental, está me dando saúde mental aonde eu me encontro. Qual é a saúde mental onde eu me encontro? É a possibilidade de interpretar que a perda do meu senso de limite me faz construir uma identidade de algo que não existe. E aí, aonde eu me encontro, eu tento trazer a ideia que eu sou boa mãe, boa irmã, que eu sou empresária, que eu sou proprietário de casa, de carro, de barco, de lancha, que eu sou uma pessoa que tem uma vida muito melhor. Eu preciso entender que no segundo passo eu fico lúcido para compreender o que está me acontecendo e os motivos que me trouxeram até onde eu me encontro. Pois somente quando eu tenho esta interpretação é que eu compreendo que as pessoas que estão ao meu lado, elas trazem outros tipos de comorbidades e esses outros momentos que elas apresentam, que são as comorbidades, são decorrentes da trajetória delas, pois elas não nasceram assim, elas não eram assim, mas elas ficaram assim. E isso eu só entendo quando de uma forma intrínseca, que é de dentro para fora, eu me entrego ao programa. Por isso que eu só passo a viver uma vida muito melhor do que todas as vidas já vividas, quando eu faço a entrega em relação àquilo que eu era, que eu acredito, deixo aquela trajetória e me entrego ao programa e passo a viver o que o programa tem a me oferecer de forma intrínseca, de dentro para fora. Senão eu vou ficar ou no sistema carcerário por um período e ao sair de lá volto a roubar, volto a matar, volto a mentir, volto a enganar. Ou então eu vou ficar num sistema de tratamento hospitalar por um período e ao sair de lá eu vou me comprometer novamente de uma forma psíquica, neurológica e vou ter que ser levada de novo ao sistema clínico novamente. Ou então eu fico dentro de uma situação onde eu já me encontro, que é dentro de uma comunidade terapêutica ou dentro de um grupo anônimo e não vejo o encanto daquele local. Tudo é negro, tudo é ruim, nada está bom, pois não compreendo que na trajetória o que me falta é o que me trouxe até aqui, é o que me leva até o local onde eu me encontro, seja a cadeia, o local, ou seja o hospital, o local, ou seja a comunidade. Então, se eu não entendo e não tenho essa interpretação, o grau da debilidade, o grau da perda da compreensão que a pessoa está tendo é maior do que se apresenta. E esta pessoa, obviamente, ela não tem esse entendimento, porque ela já não tem esta capacidade de entendimento. Então ela chega ao sistema de tratamento, ela chega ao sistema carcerário, ela chega ao sistema psiquiátrico sem entender que o que leva ela ali não foi o resultado final das suas escolhas, que foi o uso de álcool, de droga, ou de se permitir dentro de um relacionamento abusivo. O que a leva até aquela situação é a doença. Ela é portadora de uma doença, essa doença é reconhecida como uma coisa, nós não temos uma definição total desta doença. Há tempos atrás, na medicina, nós trouxemos uma nomenclatura que dava-se uma ideia do fator X. E hoje, com o aprofundamento do Guia dos Passos de Narcóticos Anônimos, entende-se a expressão de que somos portadores, no caso, vocês mulheres, são portadoras de uma coisa. E eu tenho que interpretar que coisa é essa. Então não dá para interpretar que esta coisa é a droga ou é o álcool. Pois o álcool ou a droga já se mostra presente dentro do tal estado de desespero que você chega ao ponto de se vender o corpo, ao ponto de se prostituir, ao ponto do abuso, que é o estado de total desespero para usar o álcool ou a droga.
Então não está no álcool e na droga o problema está antes, está na trajetória, está na coisa. E é essa trajetória que eu tenho que entender, porque é essa trajetória que me coloca sentado dentro de uma cadeira num grupo anônimo. É essa trajetória que eu tenho que compreender, que é o que me faz chegar ao sistema carcerário, dentro de um assassinato, dentro de um óbito, dentro de uma situação mais comprometedora para a minha edificação, para a formação do meu caráter e personalidade. É essa coisa, esta doença que me faz chegar ao tal estado de loucura, a qual por muitas das vezes eu não retorno mais para um estado de lucidez e passo a viver então dentro dos sistemas que hoje são os manicômios, a quais hoje nem se tem mais falado, nem se escutado muito desse tipo de trabalho, mas os centros de tratamento, as comunidades terapêuticas, as clínicas para tratamento de dependentes químicos e alcoólatras, acabam por receber bastante dessas pessoas e acaba-se então as mesmas construindo um padrão de sobrevivência dentro do centro. E aí o centro acaba ficando mesclado no processo. E uma vez que está mesclado no processo, eu tenho problemas maiores. Um dos problemas maiores está no estado de loucura da pessoa, que ela constrói uma identidade que não existe. A empresária, a dona do helicóptero, a dona do avião, aqui é mãe, aqui é filha, aqui tem grana, aqui produz, aqui faz. E na realidade ela não tem nada disso. Ela é uma pessoa que usa droga, ela cheira pó, ela fuma crack, ela bebe pinga, ela se prostitui, ela apanha, ela sofre, ela chora, ela gostaria de ser uma outra pessoa, mas ela não o é. Então, enquanto eu não tenho essa interpretação e não sei quem eu sou, isso que eu sou, que chegou naquele local, cheguei no hospital, cheguei na clínica, ou cheguei na cadeia, não deixa de existir. Continua sendo na cadeia aquilo que ela desconhece, continua sendo na clínica aquilo que ela desconhece, ela chega na comunidade terapêutica ou no sistema psiquiátrico e continua sendo aquilo que ela também desconhece. E ali ela vai ficando, e ali ela vai ficando, e a hora que ela vai ver, ela já está ali por 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, e o mundo não parou, o relógio não parou. A água que sai da torneira, ela não volta de volta à torneira, ela dá caminho. Então o que eu quero dizer é que os pequenos rios, os pequenos córregos, todos eles correm para o grande mar. E se eu não interpretar que eu sou um pequeno rio, um pequeno córrego, e que a tendência é que eu saia a caminho de um grande mar, eu vou ficar dentro de onde eu me encontro. E se for para ficar dentro de onde eu me encontro, por qual motivo então eu chego dentro do sistema carcerário? Por qual motivo eu chego dentro do sistema hospitalar? Por qual motivo eu chego dentro do sistema psiquiátrico? Então eu preciso entender quem eu sou, porque entendendo quem eu sou deixa de existir e eu entro em recuperação através do programa de tratamento dos grupos anônimos. A base começa com isso. Queria agradecer, obrigado. A estrada é bonita quando se vê a simplicidade da vida. Tive que ir ao inferno pra dar valor ao paraíso. Ver no pranto pra dar valor ao meu sorriso. Desrespeitei a mim pra dar valor ao respeito. Ver pra dar valor à vida. Grita pra dar valor ao silêncio. Guerria pra dar valor à paz. Estradas tortas, em pedras tropecei. Caminho sem saída para aprender a linha reta. Verdadeiro florescer é mais simples e correta. Estradas tortas, em pedras tropecei. Caminho sem saída para aprender a linha reta. Verdadeiro florescer é mais simples e correta.
estrada é bonita quando se vê a simplicidade da vida. Caminhada, composição Rodrigo Dias e Marco Melo. Então hoje eu queria agradecer o convite de vocês para que eu pudesse vir a falar de algo que eu acredito que é libertador, que é quebrar os meus medos em relação a quem eu sou. É transpassar as muralhas. Então eu preciso entender que para transpassar as muralhas a quais eu sou, de uma certa maneira, o preso, onde eu mesmo me coloquei aprisionado, não foram as pessoas, não foram os lugares, não foi as drogas, não foi o álcool. Sou eu mesmo que me aprisiono. Então, para que eu saia dessas prisões, como fala na literatura, que nós mesmos construímos, eu preciso quebrar essas muralhas. Quais são as muralhas? O meu medo de ser descoberto, a maneira como eu acredito que o outro vai pensar de mim, as minhas reservas. Então, uma vez que eu comece a entender as muralhas, eu vou compreender que no quarto passo vai ser um passo aonde vai ser de forma libertadora para que eu entenda quem é o médico e quem é o monstro que mora dentro da mesma pessoa. Porque da mesma forma que tem um cara que tem um coração gigante, tem um outro cara que sofre de um egoísmo também gigante. Porque o meu coração é tão grande que uma vez dentro, preso dessas muralhas, desses calabouços que eu mesmo construo para mim mesmo, uma vez eu preso dentro disso, eu entendo que aquilo que me aprisionou, que foi o álcool, foi as drogas, foi os roubos, foi as prevaricações, foi os meus medos, não importa o que me aprisiona naquele sentimento, uma vez que eu entendo aquilo, como eu sou dentro da concepção do médico, o cara que tem muito coração, eu sofro de culpa, de remorso. E uma vez aprisionado também, dentro desse calabouço, dessas prisões, dessas cadeias que eu mesmo construo de ordem emocional, uma vez eu lá, totalmente aprisionado àquela situação, mora também o monstro. E aí eu sofro da justificativa, da racionalização, da projeção, da transferência para o outro. Uma vez que eu entenda isso dentro do quarto passo e comece a compreender essas muralhas que eu tenho que atravessá-las, eu vou dar um passo gigantesco no meu tratamento. Sexto passo. Aí eu compreendo definitivamente por que a narrativa do sexto passo fala: por que pedir uma coisa se eu não estou preparado? Por que eu estou pedindo, gente? Para quebrar essas muralhas, esses grilhões. Por que eu estou pedindo? Para me libertar dessas prisões que eu mesmo construí. Se eu preso a estas prisões, em alguns momentos, ao entender que estou preso nelas e os motivos a quais eu me aprisionei, por ter um coração gigante do médico, eu sofro de culpa, de remorso, de angústia, porque eu feri alguém, maltratei alguém, prejudiquei alguém. E em outro momento, eu estou preso lá dentro desse calabouço, estou preso dentro dessas muralhas, estou preso dentro dessas cadeias que eu mesmo construí, e lá dentro eu projeto, lá dentro eu transfiro, lá dentro eu julgo, lá dentro eu tenho todos os sentimentos que vão me manter aprisionado, porque não me dá condição de entender aonde que eu me encontrava e aonde que eu cheguei. O sexto passo vem e trabalho Júlio. E aí me fala: Júlio, por que você pediu para se recuperar então? Se você não queria olhar o médico e o monstro. Você pediu para parar de usar droga, Júlio? Você pediu para parar de tomar picada, de beber, de roubar? Você pediu para parar de ser preguiçoso, Júlio? Você não estava preparado para isso? Então por que você pediu? Então eu preciso entender que ao querer atravessar as muralhas, eu vou ter que dar determinados passos, pois a recuperação não vai trabalhar por osmose, ela não vai trabalhar por conta própria. Ou eu faço, como fala na literatura, se você quiser o que nós temos a oferecer, você vai ter que dar determinados passos. Ou então você vai saber apenas meia verdade. Ou eu dou esses determinados passos que envolvem os passos do programa,
onde eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro passo, gente, para compreender qual foi a minha trajetória que me leva a conhecer o médico e o monstro. Ou eu dou esses passos, 1, 2 e 3, conheço a trajetória que me fez ter contato com o médico e com o monstro, ou então eu saberei apenas meia-verdade, que a meia-verdade se diz respeito a uma ideia de que tudo que me aconteceu porque eu fumei crack, cheirei pó, tomei picada, bebi pinga, porque eu roubei, por causa que eu fumei uma maconhinha, e na verdade, tudo dentro desta trajetória que eu venho a descobrir a partir do momento que eu entendo o que na literatura fala, que se eu não der determinados passos, eu somente vou saber do que é meia-verdade. Tudo se dá que ao dar esses passos, eu tomo contato com quem eu sou. E aí eu tenho a oportunidade de entender o que fala no sexto passo. Por que está pedindo alguma coisa, Júlio, se você não estava preparado? Você não estava preparado para ter contato com quem é você? Quem é você? Você é o cara que, preso às muralhas, preso às prisões que você mesmo constrói, uma vez você preso lá, quando você sente que você lesou alguém, que você maltratou alguém, machucou alguém, o tamanho do coração do médico é gigante e te faz sentir culpa e remorso. Em outras vezes, você não está dentro da compreensão do médico, mas sim, você está dentro das vestimentas do monstro. E aí, esse monstro se habilita a gritar aos quatro ventos, justificando, racionalizando, transferindo, pondo culpa na mãe, pondo culpa no pai, pondo culpa no empregador, pondo culpa no traficante, pondo culpa na droga. Que tudo que aconteceu ao Júlio foi a droga que fez a ele. Só que o Júlio nunca viu seringas voando, garrafas de pinga correndo na rua atrás do Júlio, pedras de crack caindo do céu, nuvens de cocaína invadindo aonde o Júlio entrava. Isso nunca houve. Então eu tenho que interpretar que para quebrar as muralhas a quais eu construí, as prisões a quais eu fui fazer parte, eu vou ter que me conhecer. Quarto passo. Descubro que existem duas pessoas dentro do Júlio. Um é o médico e o outro é o monstro. E aí eu tomo a decisão que vai ser de forma libertadora, que é a recuperação. E aí eu entendo a frase que está escrita no sexto passo. Por que pedir uma coisa se você não estava preparado? Só que eu estou preparado quando eu peço para me recuperar, quando eu peço para sair das prisões que eu construí. Por que eu estou preparado? Porque o primeiro passo, o segundo passo e o terceiro passo me deram a base que eu precisava para conhecer as duas pessoas que moram dentro de mim, que eu venho a conhecer ela no quarto passo. E automaticamente eu tenho a chance de ter um processo de mudança no sexto passo, por causa que no quinto passo eu tenho uma pessoa que vai fazer toda a diferença comigo. Toda a diferença comigo. Impressionante a pessoa que eu tenho nas mãos. Tem uma pessoa que vai fazer toda a diferença. Essa pessoa é o outro. Está nas minhas mãos. Porque quando eu contar ao outro quem eu sou, quando eu deixar com que o outro descubra quem eu sou, quando eu permitir com que o outro me fale o que ele está vendo, aquilo que ele está vendo vai deixar de existir. E aí aquela narrativa do sexto passo, por que pedir uma coisa se eu não estou preparada, ela realmente vai se fundamentar no Júlio, pois eu estou preparado para o que o outro vai me mostrar. Eu fui construído através dos passos. Eu quebrei as muralhas que me impediam de ver quem eu era. Eu saí das prisões a quais eu tinha construído. Eu vinha me libertar. E não é mais do químico, não é mais do álcool. Eu vinha me libertar da minha maneira de pensar, da minha forma de me agir, do jeito de eu ser. Eu vinha me libertar do que me aprisiona. Eu acabei descobrindo os motivos que me fazem procurar, através do uso do álcool e da droga, não ter contato com quem eu sou de verdade. E aí eu compreendi por que na nossa literatura de Narcóticos Anônimos e de Alcoólicos Anônimos fala no quarto passo que existe duas personalidades dentro do alcoólico ou do dependente químico. Que uma personalidade é pura, bondosa, e uma outra personalidade ela é nociva.
Por causa que eu não tinha contato com quem eu era. A partir do momento que eu encontrei quem eu sou, aquilo que eu era, que foi o que chegou até o programa, deixa de existir, e a partir deste momento, daqui, eu passo a dar determinados passos e passo a me libertar definitivamente das muralhas que eu construo. Porque hoje eu não construo mais muralhas, hoje eu não me aprisiono mais por causa do uso de álcool e de droga. Hoje eu construo muralhas e me aprisiono em alguns momentos por causa das minhas compreensões emocionais. Então, às vezes eu deixo de falar, às vezes eu deixo de me mostrar, às vezes eu deixo de compreender. Isso são muralhas. Isso são formas de aprisionamento, que eu preciso deter esse processo. Ou eu estou aberto para dar determinados passos, ou eu estou disposto a entender que se eu não der determinados passos, eu não desfruto do que o programa tem a oferecer, ou eu então fico a sofrer sem entender o que fala a literatura. Por que você pediu para se recuperar, Júlio, se você não estava disposto ao que o programa tinha para te oferecer? Por que você pediu para entrar em recuperação? O que é que você achava que era o seu grande problema? Porque agora o programa está te mostrando que os seus problemas são uns. A tua forma de interpretar eram outros. E o que você vai fazer agora com o entendimento que você está tendo? Por isso que eu tenho nas mãos uma peça-chave para entrar em recuperação. Chama-se o outro. Eu deixo com que o outro me veja, deixo com que o outro me entenda, deixo com que o outro me direcione, deixo com que o outro me mostre o que está funcionando para ele. E uma vez que eu entendo o que está funcionando para o outro, eu compreendo que pode vir a funcionar para mim também. Então, a partir daí eu mudo minha trajetória, a partir daí eu quebro as muralhas, a partir daí eu entendo por que eu pedi para me recuperar, a partir daí eu entendo que a base do programa, primeiro, segundo e terceiro passo, é importantíssima para a pessoa que quiser realmente desfrutar dos benefícios do programa. Então, eu queria agradecer muito a esse momento, queria agradecer muito essa oportunidade que eu estou tendo de dividir com vocês, que eu compreendo que se eu não atravessar essas muralhas, se eu não quebrar esses grilhões, se eu não abrir a porta das cadeias que eu construo, onde eu mesmo me aprisiono, porque não é a droga que me aprisiona, não são as pessoas que me mantêm em cárcere, sou eu, o grande responsável por tudo que eu causei para mim. Então, muito obrigado por poder hoje não estar mais me sentindo aprisionado no calabouço, no cárcere, algemado, mas não mais pelo álcool e pela droga, mas sim pelas situações de ordem emocionais, que agora eu compreendo. Isso é muito importante. Queria dividir com vocês. Obrigado e bons momentos. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Agradecer ao grupo que me chamou para falar de um tema que eu acho que tem muito a ver com o que estamos a passar. Eu, particularmente, passo muito isso. Por estar em recuperação, estar limpo, não estar a fazer o uso de nenhum tipo de substância alteradora de humor, por acreditar que o grande problema no início foi o uso e que uma vez que eu tivesse parado de fazer o uso, então eu estaria em plenitude, e venho a descobrir depois que a plenitude não é desta maneira que eu vou atingi-la. Então eu fico extremamente preocupado, porque existe um fator muito importante dentro do processo de recuperação, que é a pessoa não desistir dentro do processo do sofrimento limpo. O programa de passos hoje, para mim, está muito claro que ele não vem para com que eu não entenda quem eu sou. Ele vem para me deixar claro quem eu sou, da onde eu vim até onde eu cheguei e para onde eu vou se eu usar o que o programa tem a oferecer, que não é a ideia de parar de usar, mas sim entender como fazer para não voltar a usar. Por isso que eu acredito muito nessa questão de que existem fatores
que levam a pessoa a querer desistir do momento que ela se encontra, estando em sofrimento limpo. Não faz o uso de nenhum tipo de substância alteradora de humor, incluindo álcool, mas vem num processo de sofrimento limpo extremamente tenso, que o leva a acreditar que o desistir é estar a ganhar. E eu já passei por esse processo, eu tenho propriedade para falar disso, por parte de acidente automobilístico, por parte de questões financeiras, por parte de questões de relacionamento interpessoais, conjugais. Então, dentro de toda a ideia de todas as áreas da minha vida, eu percebo claramente que existem fatores que são importantes de serem vistos em recuperação e que o apadrinhamento vai ter uma peça fundamental para deter o processo do sofrimento limpo. Porque uma vez que o outro saiba quem eu estou sendo, aquilo a qual eu estou sendo, estou alimentando, começa então a perder força e começa-se então a ter uma grande probabilidade de se viver uma vida jamais imaginada que iria vir a se viver. Uma vida onde o programa vem e faz a diferença. A diferença qual o programa ele exerce na minha vida hoje não é para com que eu não faça o uso mais da substância, mas sim para com que eu entenda os motivos que me levam a querer desistir estando limpo, dentro de um estado de sofrimento por não estar usando o programa na sua totalidade. E usar na totalidade começa pelo pedido de ajuda e se estende por todo o programa de 12 passos, onde eu passo por tradições, eu começo a ter que viver processos onde os conceitos fazem parte, e tenho que entender que uma vez que eu me estenda dentro do que o programa oferece, ações estando limpo, estando tendo sofrimento, momentos que implicam para com que eu pense em desistir, eu vou ter que vir a superar. Por isso que é tão difícil o processo de recuperação. Não é uma brincadeira, é muito sério. Parei de usar o químico, parei de usar os alteradores de humor, começo a entender quem eu sou, da onde eu vim, com os comportamentos que eu trouxe, com a maneira de pensar que eu trago, com as escolhas que eu fazia, e dentro deste pensamento, dentro desta conjuntura de todo esse aglomerado de situações aonde eu estou a vivê-las, o programa de passos vem através da experiência de companheiros que me antecederam e que me mostram que a utilização do programa na totalidade é a saída para que eu não venha a desistir dentro de um estado de sofrimento limpo. Isso eu acho fantástico, eu acho isso maravilhoso, por causa que define a situação que eu estou a me encontrar, estando limpo, mas estando a sofrer. E uma vez que eu tenho essa compreensão, eu abro as portas para o tratamento. E o tratamento então se mostra onde eu vou deixando de não ter que não passar. Eu vou passar, eu vou superar, eu vou viver o programa na totalidade. Mas para isso o apadrinhamento vai ser fundamental, pois o olhar do outro, através da retina do outro, é que eu abro a possibilidade para o que esse programa me oferece. Possibilidade essa que, uma vez que eu entenda o que eu estou a fazer, como eu estou a fazer, eu posso ter um ganho onde eu nunca imaginei que eu iria vir a ter, que é o ganho da sobriedade, um estado de aceitar a vida da maneira que a vida está se apresentando e podendo viver esse momento. Um momento que eu nunca imaginei que eu iria passar. Um momento onde as dificuldades que vão estar se apresentando, eu vou ter ferramentas para lidar com ela. E as ferramentas para lidar com essas dificuldades está em admitir a minha fraqueza, reconhecer o estado do débil, entender que a ideia de um poder maior, um poder bondoso, amoroso, caridoso, como fala na nossa literatura, que vai me dar a direção que eu estou precisando, no momento que eu me encontro, onde eu estou dentro de um estado de sofrimento, sem o químico, porque eu retratar aqui aquele que me escuta, que eu sofria quando eu estava a usar, é somente a partir do momento que eu tomo contato com o programa, reconheço que tenho uma doença e que esta doença, ela trabalha em todas as áreas da minha vida, porque antes disso eu não via o estado de sofrimento.
Existia um estado de uma necessidade que eu tinha de fazer uso da substância para que eu atingisse o objetivo a qual eu estava ali em busca, que era ficar muito louco, que era viver muito louco, era sentir a sensação da substância escolhida no momento para fazer o uso. E hoje não tem mais uso da substância, mas tem um estado de sofrimento limpo que se apresenta quando eu não quero viver o que o programa oferece na totalidade, quando eu não quero que o padrinho saiba quem eu seja, quando eu não quero que o outro me veja. Quando eu quero fugir de quem eu sou, não quero deixar para com que o outro entenda o que eu estou me passando, eu estou me privando do benefício do programa, que é a liberdade, porque os meus segredos, eles crescem dentro da gaveta, na escuridão, mas eles morrem na luz da exposição, quando assim eu os faço. E expor os meus segredos, mostrar ao outro, deixar com que o outro me conheça, permitir com que o outro saiba o que eu estou fazendo, é a grande sacada desse programa maravilhoso de 12 passos. Porque quando eu estou a fazer isso, estou a admitir a minha fraqueza, a minha inabilidade, meu estado do débil, estou a reconhecer quem que eu estou sendo, por que que eu estou sendo daquela maneira, estou a permitir, dentro de uma ideia da entrega daquilo que eu estou fazendo, de algo que eu não consigo ver, né? Não consigo pegar, mas consigo sentir por estar a falar ao outro e dentro dessa condição, o outro me direcionar, o outro me ajudar. Então existe uma proposta dentro do programa. Falamos e ouvimos os outros, eles nos mostram o que está funcionando. E assim eu começo a trilhar um caminho que eu nunca imaginei que eu poderia trilhar e vir a alcançar. Um estado de plenitude e de liberdade em relação a algo que sempre me escapou, chamado adicção. Então, para mim agora, eu estou num momento muito importante, porque eu entendo que a adicção é muito mais do que o uso de qualquer tipo de substância psicoativa alteradora de humor. A adicção trabalha em minha vida de uma maneira intrínseca, de dentro para fora. Só que a manifestação desse sofrimento limpo que eu tenho é externo, porque as minhas vontades ainda me controlam. Eu quero o tênis, eu quero o carro, eu quero a moto, eu quero o barco, eu quero a lancha, eu quero o jet ski, eu quero tudo aquilo que é efêmero, que está externo à minha pessoa. E enquanto eu não me atento que tudo isso que eu estou a querer, por vezes, é dentro da ideia do ter e não do ser, eu não vivo o que o programa me oferece. Este é um programa para ser, não é para ter. Em nenhuma parte da literatura diz que eu vou vir a ter todos esses ganhos que eu acho que são de suma importância e necessários para com que eu viva. Agora que eu não estou a usar droga, eu tenho esses merecimentos. Em nenhum local tem isso. E por vezes eu me esqueço que muito do que pode me assolar no processo da recuperação é fama, prestígio e poder. A fama do cara que parou de usar, o prestígio do cara que agora está em recuperação e o poder, o dinheiro que eu almejo, que eu acho que sem ele eu não consigo sobreviver. Então, muito do que eu acabo a sofrer estando limpo, dentro da ideia de não ver que existem alguns fatores muito importantes a serem tratados pela recuperação, pelo programa, pelo apadrinhamento, pelo pedido de ajuda, estes me impulsionam a querer desistir. E o desistir não é voltar a usar droga, é o autoabandono. Porque hoje o problema do uso da substância química já não está mais pautado na minha vida. Hoje o que pauta é tudo que antecede ao momento que eu posso vir a fazer o uso. E é aí que está o que o programa me oferece, a liberdade para poder entender isso. O que vai me fazer me conduzir e me levar ao estado de desespero, onde eu não sei lidar com isto e vou querer desistir, e um dos resultados dessa minha ideia de desistência pode estar pautado para o uso da substância, como pode também, como muitos assim fazem, buscar o óbito, vir a se suicidar acreditando que assim estão a parar o que está acontecendo na vida deles, e na verdade não está a parar nada, está a deixar para aqueles que vai ficar um incógnito, o que faltou de nós para ele, que ele optou por se suicidar. Então hoje está muito claro para mim que a ideia de desistir, ela não pode estar pautada, mas eu tenho que ter comigo o entendimento dos motivos que me faz ter sofrimentos limpos. Se não tem uso, se não tem nada alterador de humor,
Se eu tenho o programa, tenho pessoas que estão junto comigo nesta ideia de recuperação, por que então eu não acabo a usar dentro do que o programa me oferece o pedido de ajuda? Então eu queria deixar esse momento aí, essa oportunidade dessa fala, que o grupo me trouxe essa ideia, para uma reflexão. Começamos por pedir ajuda. O desistir é uma opção e o pedir ajuda, ele se encaixa onde? Que tipo de encaixe que eu faço para a ideia do pedido de ajuda? Então, um bom dia a todos, obrigado. Vamos dando continuidade, né? Eu sempre falo isso, vamos dando continuidade, porque é o que funciona, né? Um dia após o outro, né? Obrigado, bons momentos. Valeu. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação. Até domingo que vem com mais informações a respeito de alcoolismo, de adicção e todo o universo da dependência química. Até mais, tchau, tchau, muito obrigado.